Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que na verdade conheci hoje pessoalmente, mas de quem já gosto há imenso tempo. Porque estamos a falar de uma empreendedora que me parece a mim que está sempre disposta a fazer mais e melhor, mas tem sempre, sobretudo, uma energia altamente contagiante. É cofundadora de uma marca de sapatos 100% portuguesa, tem um podcast do qual também já vamos falar, onde fala de outras marcas igualmente portuguesas e, portanto, é com a Madalena Beirão, cofundadora da Zillion, com quem eu hoje vou conversar. Olá, Madalena. Olá, Silvia. Bem-vinda. Muito obrigada por este convite e por esta introdução tão querida. Então vamos começar pelo princípio, Sim. porque eu não te conheço É verdade. bem, e vamos ao princípio, que é, quando lembras-te de ti lá atrás, enquanto crescias, pensavas que um dia ias ser o quê, do ponto de vista profissional? O que é que tu querias ser? O que é que tu querias fazer? Não pensava no ponto de vista profissional quando era pequenina, mas tem graça essa pergunta, porque quando eu era pequenina mesmo, de brincar com bonecas e me perguntavam, aquelas perguntas que fazem às crianças, quando fores grande o que é que queres ser, eu dizia que queria desenhar roupa. E tinha imensos cadernos com aqueles desenhos que são as formas e que tu podes pôr vestidos e cores. E era isto que eu tinha na cabeça quando era pequenina, mas ficou completamente lá no passado, porque depois fui crescendo e jeito para desenho zero, tudo o que é manualidades zero. Os meus filhos às vezes pedem-me ajuda nos trabalhos de casa, daqueles que pedem para os pais trabalhar imenso, não é? De criar coisas, construções, e eu de facto não tenho mesmo jeito nenhum. E portanto, essa ideia deixou de ficar na minha cabeça e inclusive quando no nono ano tens que escolher uma área, artes nunca foi sequer opção. Por isso, é uma pergunta engraçada porque se eu for lá atrás, de facto era isso que eu queria fazer, mas a vida levou-me rapidamente a deixar de ter esse foco. Porque depois, quando tiveste, efetivamente, pós-nono ano, 12º, etc., que fazer as tuas opções académicas, Sim. Tu rumaste à publicidade. Sim. Como é que fazes o caminho até esta escolha? No nono ano eu tinha a opção, eu sempre fui, eu nunca tive definida na minha cabeça o que é que eu queria fazer. Tinha mais a preocupação de fazer bem, e há bocado estavas a dizer isso, e acho que isso foi muito da educação que eu recebi uma educação de trabalho muito acentuada, mas não tinha um talento natural, não tinha um jeito especial para uma coisa identificada, portanto, eu fazia quando era para fazer, tinha o cuidado de dar o meu melhor, mas não tinha assim uma visão clara do que é que queria. E fiz testes psicotécnicos no nono ano, eu gostava imenso de ver filmes de Direito, e a minha mãe é formada em Direito e, portanto, tinha um bocado essa referência, mas hoje em dia percebo que nada a ver com o meu perfil. E fui fazer testes psicotécnicos porque estava um bocadinho perdida. No fundo, o que é que... Eu acho que nós temos imensas competências que não são estimuladas na escola e que nós não as conhecemos, basicamente. Eu tenho essa conversa com os meus filhos, tenho inclusive a minha filha mais velha está agora no nono ano com essa dúvida do que escolher, e realmente é um bocadinho limitativo. Tens 4 áreas e ou tens completamente identificado o que é que tu és muito boa, ou então é difícil a escolha. Pronto. E então fiz testes psicotécnicos que na altura deram humanidades ou economia. Acabei por ir para a economia porque acho que ainda fui para humanidades e não gostei de francês, latim, etc. E troquei. E depois fiquei em economia, mas um bocadinho, lá está, por exclusão de partes, não é? Depois, quando chegou à altura da faculdade, o meu pai queria imenso que eu tirasse gestão e eu era claramente um problema à matemática, tinha perdido o comboio da matemática no liceu e por isso disse, pai, não vou tirar a gestão porque isto vai ser um caminho de tortura, portanto... e eu tinha um fascínio realmente por marcas, sempre tive, adoro o impacto que uma marca pode ter, adoro a mensagem que uma marca pode passar e isso sempre me fascinou. Eu vibrava com campanhas, eu lia imensa coisa sobre isso e acabou por ser embora eu gostasse muito, acabou por ser, para ser honesto, uma exclusão de partes. Ok, não posso ir para a gestão porque não tenho matemática, vou para marketing. E na verdade foi uma descoberta ótima, porque eu adorei o curso, não é um curso difícil, portanto consegui conciliar imensas coisas, trabalhei enquanto estudava
E depois fiz o 4º ano em publicidade, especificamente, porque foi uma descoberta também, já tinha o fascínio, mas o procurar e o saber mais fez imenso sentido e, portanto, estava doida para começar a trabalhar quando acabei o curso. E como é que foi o início do teu percurso profissional? Então, ainda estava a estudar, comecei no 4º ano a estagiar, eu estudava à noite e estagiava de dia. Antes disso, como eu estava a dizer há bocadinho, eu tive realmente uma educação muito grande em termos de trabalho. Era uma mensagem muito importante, passada lá em casa. Os meus pais trabalhavam juntos também e nós, independentemente de irmos trabalhar nos verões, que sempre fui, desde os 16 anos, que ia trabalhar no verão, porque o meu pai dizia-me: vocês precisam de saber o que é que a vida custa a ganhar. E sempre foi incutido e, na verdade, hoje a preocupação entre equilíbrio profissional e pessoal é uma realidade, mas na altura não era. E o exemplo que eu tenho era, de facto, de uma vida de trabalho. E os meus pais trabalhavam imenso. Trabalhavam durante a semana, não os via quando era mais pequena. Tínhamos fins de semana de qualidade, sempre foi uma preocupação deles, mas de facto essa educação foi o que eu recebi. Trabalho. E portanto, quando comecei a trabalhar, era este o meu foco: é trabalho. Dar o meu melhor, dar o exemplo. Ouvia isto muito em casa. E quando comecei a trabalhar, portanto, comecei a trabalhar com 16 anos, nos verões, etc. Depois de 18 anos, trabalho de promotora, portanto, sempre trabalhei. E quando estou no 4º ano da faculdade, disse: quero começar a trabalhar já, e comecei à procura de um estágio e surgiu, já não me lembro como, um estágio na Darcy, com uma diretora-geral que ainda hoje eu adoro conversar, que é a Sofia Barros, que foi uma inspiração enorme. E ela teve uma entrevista curtíssima comigo, disse: Madalena, é 3 meses, se isto rapidamente se vê, se dá ou se não dá. E eu: está bem. E ela: quando é que queres começar? E eu: pode ser agora. Comecei, por acaso até acho que ela disse: não, agora acho que ela se calhar passou para o dia a seguir, já não tenho certeza se comecei no próprio dia ou não. E pronto, e começou uma viagem, adorei o estágio, adorei trabalhar, adorei pôr a mão na massa, basicamente. Eu acho que nós na faculdade fazemos imensos trabalhos, mas a distância para o mercado de trabalho é enorme. E eu sou muito de fazer acontecer, eu adoro criar, construir, de ver as coisas a nascer e por isso, quando tive a oportunidade de começar a trabalhar, foi mesmo um gozo enorme. Fiz esse estágio de 3 meses, quando os 3 meses estavam a acabar, a Darcy, há um processo de fusão e a Darcy é comprada, absorvida pela Leo Burnett. E eu, na minha cabeça, como é óbvio, o estágio ia acabar, não é? E há um dia que passei à porta da sala da Sofia e disse: Sofia, é só para dizer que eu estou aqui até ao fim, não se preocupe, do género, não se preocupe com a mudança e com a transição, que... Conte comigo. E ela: até ao fim? Não, mas tu vais para a Leo Burnett. E eu sou uma estagiária. E ela: não, quer dizer, não consigo que vá já contratada, mas o estágio continua. E aquilo para mim foi assim uma coisa e eu: uau, que espetáculo! Estágio não remunerado e eu não queria saber, eu queria trabalhar. Fui para a Leo Burnett, o estágio continuou e ao fim de 6 meses fui contratada. E fiquei 3 anos na Leo Burnett, a trabalhar várias contas, vários clientes. Foi uma experiência super importante para conhecer os processos das marcas, mas para trabalhar muito detalhe. Eu já sou uma pessoa que ligo muito ao detalhe e nessa altura eu trabalhava uma embalagem lembro-me de estar a trabalhar uma embalagem de uma marca de cereais que eu trabalhava e aquilo tinha que ser ao rigor, estares a controlar coisas minúsculas. E isso foi um treino muito bom que hoje há uma vírgula que está fora de sítio e eu reparo nela. Olha, e quando e como é que começas a sonhar a Zillion? Ou seja, nesse caminho todo que tu estás a fazer, a trabalhar em marcas, que era uma coisa que já te apaixonava, Sim. Aí já de alguma forma na tua cabeça, no teu ideal, haveria uma Zillion? Não, de todo. Nada. Tenho que voltar um bocadinho atrás para enquadrar quando é que
quando é que a Zillion começou a ser desenhada nas nossas cabeças, do Duarte e minha. Nós casámos e fomos viver para o Brasil. Despedi-me da Leo Burnett, na altura ainda tentei transitar para a Leo Burnett de São Paulo, mas tínhamos decidido que íamos casar e que íamos viver para São Paulo, cada um na sua área profissional, depois que não se verificou na minha parte, mas na altura era esse o foco, e fomos para o Brasil. Eu tinha 24 anos, com uma leveza, não é? Com uma despreocupação, com uma vontade de conhecer coisas novas e de absorver tudo, e ainda que eu não tivesse um caminho definido, fomos na mesma, e o pior que podia acontecer era voltar para trás e ir bater à porta da Leo Burnett outra vez. E fomos, e foi uma experiência espetacular, com muitos altos e baixos, não é? Mas isso faz parte, não é? Não vou dizer que foi espetacular de correr tudo bem, porque nunca é assim que acontece, mas no fundo nós estávamos super atentos a tudo. Eu e o Duarte nós conversamos imensas vezes de N coisas e já estamos a fazer crescer a ideia, e se fizéssemos assim, se fizéssemos assado, e isso é uma coisa muito gira que nós temos. E pronto, e fomos, nada Zillion na cabeça, zero. Inclusive até começámos a trabalhar num projeto que apareceu, conhecemos imensas pessoas, e apareceu um projeto de roupa, de fatos de banho ligados a surf e ligados a futebol, e tivemos imenso tempo até nesse projeto que estava a ser criado por um brasileiro e por um português, e queriam mais pessoas, e tivemos a trabalhar nisso, e de repente as coisas começaram a não evoluir da melhor forma. Um parênteses, antes disso, tu quando chegas ao Brasil, nós quando chegámos, e agora fazendo a ligação dos pontos, de facto, em termos de lojas e de marcas, o impacto foi grande, e no que toca a sapatos, eu vi imensas marcas de sapatos, e que não havia cá, nessa altura, nos anos 2000 havia uma ou duas marcas, não havia marcas, havia muitas lojas de sapatos, mas não havia marcas de sapatos. E eu, que nem sou muito consumista, lembro-me de ter chegado ao Brasil e ter comprado umas sandálias, porque de facto fiquei fascinada com a variedade, com a cor, com o enorme estilo, com a enorme variedade de estilos, que era de facto muito, muito diferente do que nós estávamos habituados a ter cá. Cá não havia marcas ou não havia muitas, e havia lojas com sapatos como eram tipicamente azuis, pretos e castanhos, não é? Azuis escuros e pretos e castanhos, portanto, aquele fascínio, aquela variedade de cor foi de facto uma coisa que impactou, mas pronto, impactou, fechou. Estávamos nos fatos de banho, e de repente sabemos que há uma feira de sapatos em São Paulo, e fomos ver, curiosos também. Eu acho que essa característica permite tu veres as coisas um bocadinho, ou tentares perceber as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Fomos à feira, conhecemos imensos fabricantes, percebemos claramente que o centro, que o polo de produção de calçado era no sul do Brasil. Criámos contactos, fomos continuando com a história dos fatos de banho, mas isto estava a começar, aí acho que estava a começar a criar-se a nossa cabeça, imaginar a realidade em Portugal, que era, acho que há sempre o exercício, e se nós fizéssemos assim, e se nós fizéssemos assado? E pronto, e na verdade depois as coisas de facto com os fatos de banho não avançaram mesmo, começámos a estudar mais a fundo esta questão dos sapatos, seria uma hipótese, não seria, fomos para o Rio Grande do Sul, ficámos lá uma temporada a correr as fábricas todas, os trabalhadores trabalham todos de bicicleta, todos, é mesmo engraçado viveres isso, porque é muito diferente. Percebemos imensas coisas, como é que funcionava, como é que acompanhámos a produção, criámos imensas relações com fabricantes e com fornecedores que trabalharam connosco quase 10 anos antes da produção vir toda para Portugal. E foi nessa altura que começou a nascer, e depois tivemos um ano até abrir. Mas aí a vossa ideia era produzir no Brasil, mas ter o vosso negócio em Portugal, ou eventualmente ter o vosso negócio no Brasil? Não, inicialmente até estava, imagina, nós não estava muito definido, ainda estávamos a ver, porque na verdade nós tínhamos
esta grande diferença entre Portugal e Brasil, não é? Porque de facto em Portugal é que os sapatos eram pretos e castanhos e azuis escuros e no Brasil não. Mas inicialmente nós até explorámos a hipótese de abrir lá e de ficar lá, mas depois as coisas, há sempre uns caminhos que se trilham por outros lados e depois acabámos por decidir vir abrir cá. Porque eu lia numa entrevista vossa que o Zillion viria da expressão dos zilhões de sapatos que as senhoras têm, gostam, etc. Percebeste quando estavam nessa altura de então vamos para Portugal, foi claro que havia efetivamente em Portugal espaço para este nicho de mercado onde tentavas vir com outro tipo de variedade, a cor e um bocadinho o design que há bocadinho descrevias que não era tão comum em Portugal na altura? Sim, porque na verdade havia marcas premium, marcas com imenso design, mas com uma fatia de preço muito mais elevada, e depois havia os ditos sapatos mais no fundo de preço mais baixo e que não tinham design e que não tinham cor e portanto para nós identificámos de facto essa fatia intermédia onde conseguíamos trazer variedade, cor, design e um preço acessível, que no fundo não era luxo e não era gama baixa. E sim, foi claramente querer romper um bocadinho com o que havia, e acho que em termos de produto conseguimos, e mesmo com o conceito da loja, porque a própria arrumação por tamanhos agora já não é assim, porque o mercado mudou e o consumidor compra online antes de ir comprar físico, mas sim, foi claramente para dar resposta a essa fatia intermédia que não existia. Antes de irmos àquilo que é o desenvolvimento da Zillion, e sobretudo àquilo que a Zillion é hoje, como é que foram esses primeiros anos para ti, e também enquanto casal, não é, como empreendedores? E, sobretudo, o que é que eventualmente gostarias de ter sabido lá atrás que sabes hoje? Não sei se para fazer diferente, mas pelo menos tomar decisões com base em outro tipo de informação. Sim. Então, nós não tivemos um princípio desamparado. Nós tivemos um apoio, o meu pai estava ligado a retalho de moda e, no fundo, houve um apoio financeiro e até de estrutura da empresa que nos deu suporte e, portanto, eu contacto com imensas marcas portuguesas, como estavas a dizer há bocadinho, e vejo que às vezes é muito difícil porque há fases de arranque em que está tudo centrado numa pessoa, no nosso caso estaria em duas, e no fundo essa capacidade de dar resposta a tudo numa só pessoa ou em duas pessoas é muito difícil. Nós não tivemos essa dificuldade, efetivamente. Tivemos outras. Se calhar o conselho que eu daria era tentar, porque não é fácil, ter uma perspectiva global. Nós estamos no arranque, nós estamos muito focados em fazer acontecer e em criar, em pôr na rua, e são muitas vertentes, é o produto, é a marca, é a loja, e tu perdes um bocadinho o todo, e é importante fazer zoom out, ver de fora e conseguires olhar para tudo, não é? Num todo, ver se de facto faz tudo sentido, se está tudo coerente, porque dentro do rato da roda, que passamos por essas fases muitas vezes, é difícil, e eu acho que no arranque tu não tens essa perspectiva, portanto acho que ganhas depois com experiência e com mais maturidade. Portanto, se fosse ao conselho lá atrás de arranque, seria isso: tentem quando podem sair e ver o todo. Há bocadinho falavas que nada disto é linear, não é? Há alturas melhores, há alturas piores, e em todos os negócios, em todas as áreas, em todas as funções, em tudo na vida, diria eu, há momentos melhores e momentos menos simpáticos. Como é que tu lidas, porque sendo vocês os dois empreendedores também, e tu empreendedora, com eventualmente a decisão de ter que voltar atrás, que é tomámos um conjunto de decisões, tomei um conjunto de decisões, vamos fazer isto, vamos por aqui, e depois afinal dás-te conta de que afinal não é nada disto, vamos ter que pensar tudo outra vez. Como é que isto se faz? Porque isto há uma coleção que se pensa, que se desenha, que se põe cá fora. Sim, e faz-se com voltar atrás aqui é muito difícil, não é? Faz-se a assumir o erro. O erro faz parte do processo. É claramente assumir. Às vezes implica partilhar o erro com as pessoas que trabalham contigo, pedir desculpa no limite, se for o caso, não numa coleção, mas
Mas é assumir, porque de facto só não erra quem não faz e, portanto, nós passamos isso muito às pessoas que trabalham connosco. Faz parte do caminho. A única coisa que nós não faz sentido é não aprender com o erro. Portanto, se fizeres o mesmo erro das outras vezes, aí temos um problema. Agora, errar faz parte do caminho, tens que assumir as consequências. Às vezes são erros maiores, outras vezes erros menores. Há erros que custam mais dinheiro e erros que custam menos, portanto não deixa de ser um tema que incomoda e que queres e que te chateia no sentido de tenho que melhorar isto, mas é o que é e eu acho que tens sempre uma aprendizagem a tirar dos erros que fazes, portanto eu acho que é impossível fazer caminhos sem erros, portanto faz parte do percurso. Talvez porque tu seres uma pessoa de fazer acontecer, como tu própria dizias lá atrás. Sim. Não olhas quem não sempre faz, depois, tentas encarar isso como está feito, qual é que é a forma agora de ultrapassar? De Será resolver. por isso também? Sim. Sim, e porque por feitio eu não fico no problema. Aliás, a pandemia acho que foi o único momento em que eu não fiquei focada na solução. Eu não vivo os problemas. Quando eles acontecem, a minha cabeça automaticamente está nas soluções. Às vezes até é um bocado esquisito, porque há problemas que tu tens que os viver até de outra maneira. Mas eu, de facto, não vivo e aparece um problema e eu automaticamente, acho que já nem é consciente, automaticamente estou a pensar na solução. E, portanto, às vezes, quando até partilham os problemas comigo, quer dizer, eu nem consigo sequer pôr muita carga nisso. Claro que depende dos problemas, não é? Claro que há problemas que têm uma dimensão que não podes ignorar, mas automaticamente a solução tem que ser o caminho, portanto, ir para a frente é o caminho. Por isso... A coleção mais recente da Zillian conta-nos uma história de amor. Sim. Conta-nos tu essa Os história. teus sapatos maravilhosos são dessa coleção. Os meus sapatos são dessa coleção. Eu sou uma romântica, por natureza. E acho que o lado feminino também é romântico, não digo que o lado masculino também não tenha algum romantismo, mas eu acho que nós mulheres, na forma como não sei, como nos vestimos, acho que independentemente do nosso estilo, se calhar há mulheres que não são nada românticas e acham um disparate o que eu estou a dizer, mas eu vejo tudo com um lado romântico. E o verão, o voltar do verão, o início, o setembro, o outono, o início do ano é sempre setembro para nós, não é janeiro. E há assim uma certa melancolia, um romantismo, mas é um bocadinho com o que vem com o outono, não é? As pessoas depois vão se recolher mais e o que nós quisemos trazer nesta coleção foi, independentemente de toda a variedade de estilos que continuamos a ter, porque queremos agradar a várias mulheres e a vários momentos diferentes na vida de cada uma. O que quisemos trazer foi um bocadinho o lado romântico e um bocadinho esta inspiração e fazer sonhar um bocadinho este lado. Acho que fazer sonhar é sempre uma coisa que nós, no final do dia, queremos proporcionar. Porque na vossa produção vocês têm o cuidado de ter um número limitado ou seja, por tamanhos, um número limitado de sapatos, não há de haver muitos 37 de um determinado modelo. Têm com frequência novos modelos na loja, portanto, com frequência vão surgir novos modelos. E há a aposta naquilo que já falámos aqui algumas vezes hoje, que é a cor. Sim. Acreditas que estes são, eventualmente, alguns dos truques para o sucesso que a Zillian tem tido? Eu acho que o negócio e o mercado e o consumidor muda a uma velocidade enorme. Nós hoje já não produzimos de uma forma tão limitada como produzíamos antigamente, porque o online assim o exige, não é? Não podes ter vendes para vários países, vendes para fora de Portugal, não podes ter uma quantidade tão limitada e, portanto, isso são tudo alterações do negócio que vão surgindo e que tens de te adaptar. O que eu acho que nós conseguimos é, de facto, passar uma mensagem de alguma exclusividade no tipo de produto, no tipo de atendimento e o facto de não ser uma marca massiva não tem essa expressão de estarmos todos iguais. Inicialmente, de facto, começámos assim.
hoje já não é tão reduzido pelo crescimento do próprio negócio, mas não diria que são truques, diria que nós no fundo temos uma vontade enorme de agradar os clientes no sentido de proporcionar mesmo uma boa experiência. Estamos super atentos ao que nos pedem, tentamos antever sempre tendências, tentamos antever sempre o que é que vão ser as necessidades do consumidor e depois dar-lhes um bocadinho o nosso twist e a nossa interpretação, não é? Se calhar Mary Jane, que é o que tu tens nos pés, não é um sapato que é sempre usado, se calhar há uma fase que se vai usar mais, é mais tendência numa certa altura, mas se calhar vamos querer usar com materiais e com texturas e com cores diferentes para lhe dar um bocadinho a nossa personalidade, e isso eu acho que as nossas clientes reconhecem esse toque. Que a tua marca quer dar confiança às mulheres que os calçam, inspirá-las. A minha pergunta é, onde é que tu própria vais buscar essa inspiração para criar algo que vai inspirar os outros? Essa pergunta é difícil. Eu acho que se o foco for contribuir e acrescentar, essa é a motivação. O nosso foco e essa definição de sucesso que há bocadinho estava a dizer é muito vaga, não é? O que é sucesso? O nosso objetivo é que os nossos clientes tenham a melhor experiência, com o melhor produto, que as pessoas que trabalham connosco que tenham mesmo gozo a trabalhar connosco, que sejam felizes, que tenham prazer no que estão a fazer, que os nossos fornecedores gostem de trabalhar connosco, nós temos uma relação ótima com os nossos parceiros e isso é uma coisa que eu valorizo imenso. O Duarte tem uma relação espetacular com os fornecedores, eu acho que a forma como trabalhamos, eu acho que nós podemos sempre fazer as coisas de várias formas, falávamos há bocadinho sobre isto, e no final do dia é a forma que vai fazer a diferença, e a forma como os valores que tu tens e o que tu não deixas independentemente de ser para a direita ou ser para a esquerda, há valores que tu não vais deixar cair e que vais sempre fazer desta forma, e eu acho que nós somos muito consistentes nisso e muito exigentes na forma como queremos estar no mercado e na forma como nos relacionamos com as pessoas, quer sejam clientes, quer sejam parceiros, quer sejam colaboradores, e se aos olhos dos outros é sucesso ou não, eu acho que o que é importante é que no final do dia a nossa consciência diga, fiz o meu melhor e vou fazer crescer a marca e com pessoas felizes, quer a comprar, quer a trabalhar, quer a produzir. E hoje, tendo em conta aquilo que a Zília é hoje, a referência que é hoje, quando tu olhas para trás e vês este caminho todo, isto tudo que fizeram até então, o que é que sentes e o que é que aprendeste? Aprendi imenso e continuo a aprender, eu aprendo todos os dias, acho que vou aprender até morrer. Olha, Sílvia, sinto um caminho enorme percorrido, porque de facto já são 15 anos de viagem, mas sinto que ainda está imenso por fazer. Acho que é um bocadinho como um filho, sabes? O teu filho já tem 15 anos? Tem, realmente passou a correr. Mas quer dizer, tem uma vida inteira pela frente. E eu acho que é isso, acho que fizemos imensa coisa, mas está imensa coisa por fazer. Fizemos imensa coisa, adaptámos-nos imenso, mudámos imensa coisa na produção, passámos a produção toda, nós não produzíamos única e exclusivamente no Brasil, sempre produzimos no Brasil, Europa, e desde o início que estávamos a tentar produzir em Portugal, e foi um caminho de 10 anos. Porque inicialmente Portugal estava completamente vocacionado para só produzirem para exportação e falavas português, nem queriam saber quem é que tu eras, e por isso foi um caminho muito longo, e de facto poder ter a produção hoje toda em Portugal é realmente fruto de uma grande persistência e de um grande acreditar que este era o caminho. Mas acho que está tudo por fazer ainda, portanto olho para trás com sentido de ok, estamos a fazer um bom trabalho, mas olho para a frente com imensa vontade, ainda temos tudo por fazer. Tu tens o teu podcast que se chama Sapateado, não verdade. Poderia ter outro nome, onde tu de facto convidas outros owners de marcas Sim. portuguesas. Decidiste dar voz a essas marcas portuguesas, porquê? Porque eu acho que não faz sentido nenhum vivermos sozinhos e trabalharmos e isolarmos e sermos uma ilha.
eu acho que tenho um sentido de partilha e de comunidade que acho que faz muito mais sentido, não é? Partilharmos e, na verdade, todos temos as mesmas dores, todos temos as mesmas dificuldades, mais para a direita, mais para a esquerda. Não sou uma pessoa muito extrovertida. Eu sei que as pessoas dizem que é mentira, mas é verdade, eu sou um bocado tímida e, portanto, é uma oportunidade também de conversar e de partilhar e de perceber como é que não sou de ir a um evento e fazer uma conversa de circunstância. E nesta oportunidade, mas acho mesmo importante nós, de facto, trabalharmos em conjunto e trocarmos ideias. E então surgiu um bocadinho também da pandemia, que nos virámos todos para dentro e foi importante do ponto de vista de dar aqui uma abertura e uma visão da importância de comprar local e comprar nacional. E surgiu na pandemia numa lógica de há tantos projetos, há tantas marcas, por que não darmos a conhecer? E eu gosto genuinamente de ouvir. Gosto imenso de conversar e de ouvir as histórias e, portanto, olha, saio muito da minha zona de conforto para fazer o podcast. Agora já me custa menos, mas ao princípio gostava imenso. Mas gosto mesmo e dá-me mesmo prazer poder ouvir as histórias, poder contribuir, porque às vezes em off conversamos e olha, tens essa questão, mas nós já passámos por isso, podes fazer assim, podes fazer assado. E acho que se nós todos partilhássemos mais e problemas e sucessos, acho que é fundamental partilhar experiências boas também, para poder dar força e para poder inspirar. Há tantas fases que na vida de uma marca, de um projeto, fases melhores, fases piores, que às vezes, se eu tiver uma marca ao meu lado que está a passar uma fase menos fácil, dizer, olha, mas não te preocupes, isso é mesmo só uma fase. E dar força, se calhar vai fazer diferença no final do dia. E pronto, é um projeto que eu gosto imenso, já passaram marcas e projetos muito interessantes, cabeças com criativas e com ideias muito giras, e por isso, para mim, é um privilégio poder partilhar estas histórias e poder conhecê-las e dar voz a estas marcas. Partilho contigo para que não te sintas sozinha, que essa luta entre vencer a timidez, mas partilhar e o gozo que dá essa partilha, sim, estamos juntas nisso. Estamos juntas, completamente. Olha, eu tenho feito esta questão agora nos últimos episódios, porque acho que é uma sugestão interessante. Em cada experiência profissional vamos sempre tendo também leituras, coisas que vamos lendo, que vamos fazendo em função daquilo que lemos. Temos aqui estes livros. Sim. O que é que nos deixas como sugestões de algumas leituras que fizeste e que para ti foram importantes? Olha, houve uma fase que eu lia muito pouco, porque com a Zilene e com 3 filhos pequenos sobrava muito pouco tempo. Agora, graças a Deus, já tenho mais tempo para ler. Mas vou deixar 3 livros que me fizeram sentido e que me alertaram para coisas que eu acho importantes. Um é O Monge e o Executivo, que gostei imenso e fez-me... Estou a ler. Estás, que engraçado. Gostei imenso porque há coisas que eu pensava assim, mas achava que se calhar no mundo empresarial não era bem assim. O livro veio validar que pode ser com o coração e pode ser estou a ler e estou a adorar. Boa. Depois de bom a excelente, que é uma empresa, que são várias histórias de empresas que viviam não é estagnadas, mas viviam numa fase de crescimento estável e que depois dão um salto e tem histórias muito interessantes. E depois qualquer um do Simon Sinek, que de facto pode-se começar pelo Pergunto Primeiro Porquê, depois podem ler os outros, mas são livros que te fazem pensar sobre coisas que eu acho mesmo importantes e que foram importantes para mim. Porque tu também, ao teres o teu próprio negócio, essa leitura, há também essa necessidade de parar, sim, de refletir, sim, de ver o que é que está a acontecer, sim, porque é também a partir daí que tu vais projetando o dia seguinte do teu negócio. Sem dúvida. Acho que essa é a grande dificuldade, é nós termos tempo para parar e para pensar, porque não deixamos de ser uma empresa pequena, não deixamos de ser uma equipa pequena e, portanto,
o volume de trabalho é enorme e muitas vezes acabas por estar a fazer coisas que têm que ser feitas, mas que na verdade, se tu parar, tiram-te tempo para parar para pensar. E os livros ajudam imenso a isso, a conduzir essa necessidade de parar e para pensar. Depois tenho que ler outro tipo de livros, porque senão não paro de pensar em trabalho, e são 24 sobre 24. Intercalas? Eu e o Duarte temos a vantagem de, se for preciso, à 1 da manhã estamos a falar de uma coisa que não se lembra. Intercalo, sim, intercalo ou leio um bocadinho de um e um bocadinho do outro, sim. Intercalo, basicamente é isso. Há bocadinho falavas da pandemia, não sei se é disso que irás falar agora, mas nestes 15 anos, também o desafio da Léo Burnet também conta, qual é que consegues identificar como tendo sido talvez assim a altura mais desafiadora que atravessaste do ponto de vista profissional? Olha, já houve vários momentos difíceis, mas claramente que a pandemia, até porque é o mais recente, ainda está aqui tudo, foi assim um grande desafio. Precisamente, em primeiro lugar, porque a minha cabeça é completamente orientada para a solução e na pandemia o que aconteceu foi taparam-te os olhos e disseram agora aguenta. E, portanto, bloqueei completamente. Ali as primeiras semanas bloqueei mesmo. Nós somos uma família, a Zillion é uma família, e, portanto, era uma equipa e é a tua família do trabalho, são as famílias das pessoas que trabalham contigo e, portanto, as lojas estão fechadas, as pessoas estão em casa, vais ter que entrar em layoff. Foi um período super difícil, sobretudo porque tu não tens uma mensagem positiva para passar. E eu dou sempre uma notícia que seja menos boa com uma boa a seguir. Ou tento fazer isso, às vezes não é possível, mas há sempre um lado bom. E naquele momento não havia. Hoje até consigo olhar para trás e ver coisas que de facto daí decorreram e que acabaram por ser positivas e acaba sempre por ser um crescimento e uma aprendizagem. Mas naquele momento não vi nada disso. Que bloqueaste, tiveste aqueles dias de que não sei o que é que vou fazer. Sim, claramente. Bloqueei completamente. E já te vou contar como é que desbloqueei. Bloqueei completamente, via tudo preto mesmo, dizia assim... E agora? E agora? Eu lembro-me, eu já não sei se foi na fase bloqueada ou não, acho que já tinha desbloqueado aí, mas lembro-me de uma cena que foi ver o Papa Francisco no Vaticano, estava a chover, estava deserto, e pensei assim, isto é o fim do mundo. Pronto, e por isso foi muito difícil. Adiante. Desbloquear, solução. Não intencional, mas acabou por ser a forma que eu desbloqueei. Nós tínhamos um material, os sapatos eram vendidos, entregávamos os sapatos aos clientes num saco de TNT, depois dentro do saco de papel, mas antes num saco de TNT, que é tecido num tecido. E tínhamos estoque desses sacos. E, de repente, começou a ser um material procurado pelos hospitais para a roupa, para as proteções, para aquelas cógulas que estavam a fazer. Era necessário material e eu li uma notícia que era necessário material e que, de repente, já estava a Maria Modista, que é uma escola de costura, a desenvolver moldes. E eu pensei, se é TNT que precisam, há aqui alguma hipótese de nós podermos contribuir. E de repente falei com a Pureza Mel Brenner, que é uma designer de vestidos de noiva, e disse, Pureza, olha, tu tens as máquinas e tens as costureiras e eu tenho o material, tenho o tecido, vamos arranjar maneira. E ela disse, foi a primeira a dizer, vamos embora, e acabámos a fazer botas de tecido para os hospitais, para as pessoas, para os médicos e para os enfermeiros se calçarem. E isso foi completamente desbloqueador. Foi aí que eu disse, ok, porque me sentia a contribuir e que Estavas em ação outra vez. E estava em ação e estava a contribuir, percebes? Porque não é só podes estar em ação e estar a fazer coisas que tens que fazer, mas não é o estar a contribuir. Eu acho que o que me faz, de facto, o que me motiva é sentir que estou a acrescentar, ou que estou a contribuir, ou para uma causa, para o que for. E isso de facto foi desbloqueador, porque objetivamente as lojas estavam fechadas, nós poderíamos vender online,
Mas ao início, quer dizer, isso não era tema sequer e as pessoas estavam em casa descalças, portanto, quer dizer, era totalmente até de consumir. Era totalmente supérfluo, percebes? Portanto, o que é que vai acontecer? E de facto essa possibilidade de termos feito essas botas foi desbloqueador e pronto, e a partir daí as coisas começaram a andar e a partir daí as vendas online começaram a acontecer e as coisas foram andando. Nós também tivemos a preocupação de comunicar, de manter os nossos clientes de alguma forma entretidos com conteúdo nosso, mas foi um período muito difícil, sobretudo porque tu queres passar uma mensagem positiva e não havia mensagem positiva a passar para a equipa, para as pessoas que trabalham contigo. Mas está ultrapassada. Que bom. Quero agradecer-te muito a tua disponibilidade. Eu é que agradeço. Que tenhas uma vez mais vencido a tua timidez e ter-me dado a oportunidade de termos tido esta conversa. E espero honestamente que através dos teus sapatos nos continues a dar confiança e a inspirar. Obrigada. Obrigada, Silvia, adorei, muito obrigada. Obrigada, até ao próximo Profiler.